Pai, nós te agradecemos pela bondade, misericórdia, favor e amor que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos presenteado. Por isso, nós somos gratos pela tua graça manifesta na cruz, que nos salvou e nos trouxe redenção. Queremos, meu Pai, retribuir, não porque é necessário, mas por amor queremos retribuir a obra da cruz com a nossa gratidão, com a nossa adoração, com a nossa vida, e que o Senhor nos ensine nessa manhã mais um pouco da tua palavra, para que possamos avançar, crescer e prosperar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, queridos, nós estávamos falando ontem acerca da primavera e do contexto da primavera que estamos entrando agora. Nós estamos indo rumo a uma nova estação, não só um novo mês. Preste atenção, vocês que estão chegando agora. Cada mês existe uma frequência. O que nós ensinamos aqui é como andar nessas estações, como prosseguir nessas estações, como fluir nessas estações, fazendo com que haja uma ativação da frutificação. Ontem nós falávamos exatamente sobre a frutificação. Por quê? Porque a semente está dentro do fruto. E o fruto, ele é uma flor. Então, a flor vira fruto e o fruto deixa a sua semente. Só mesmo quando frutificamos, podemos, então, perpetuar essas coisas. Amém? Eu quero falar agora a respeito da estação da primavera e olhando alguns textos bíblicos para que a gente possa ir aí avançando. Amém? Amém? Vamos lá. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20, versículo 26. E também em 2 Samuel 11, 1, que fala do mesmo texto. E também nós vamos ver 1 Crônicas 20, versículo 1. Em primeiro Reis, primeira não, que não é a carta, é um livro, Primeiro Reis, ele vai falar algo, e depois eu quero ler, na verdade, em 1 Crônicas, que é o texto que a gente quer entrar aqui, mas em 1 Reis diz assim: decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Efaca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam de frente deles com 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios, como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, todas essas grandes multidão entreguei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Agora abra lá em 1 Crônicas 20, versículo 21, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi
E Davi levou muito grande despojo, também levou o povo para estar, para que estava nele, o fez passar a serra e os picaretas de ferro e os machados, assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Olha, nesses dois textos, a palavra usada aqui é decorrido um ano. Decorrido um ano. Mas a palavra decorrido aqui é a palavra et, que é primavera. É a mesma palavra usada para primavera. Ou seja, essa palavra vem de tempo também, que é a perpetuidade ou algo que é para sempre. Então, a primavera, ela também está ligada a uma palavra chamada é, tissubá, que é essa questão do retorno. A primavera aqui, ele está ligado a um retorno, ao término de um ano, ao começo de um outro ano, ou seja, a um retorno, há uma questão de retornar o ciclo. Tudo é cíclico e você tem que entender isso. Tudo é cíclico. Então, agora é o tempo do retorno. Ou seja, as coisas retornam. Lembra que nós terminamos esse mês dizendo, irmãos, esse é o tempo onde nós temos que nos livrar dos altares malignos que ainda ficaram na nossa genética, que estão tentando ganhar força. Por quê? Porque se não fizermos isso, há uma perpetuação, e nessa perpetuação, agora retorna nessa estação todo o ciclo de novo de maldição, de tudo isso. Aquilo que nós não destruímos até o inverno retorna na primavera. Então a primavera é o retorno, ou seja, é o começo de todas as coisas novamente. Toda estação começa na primavera. Irmãos, nós temos que entender isso. Tudo começa na primavera. Tudo. A vida em si começa na primavera. Se você parar para pensar como é tão lógico, quando começa agora a questão do imposto de renda? Na primavera, né? O ano já começou, todas as coisas já começou, mas agora começa as declarações de imposto de renda, agora começa. Acho que ela tá. Tem que apertar o microfone dela. Alguém escreve aí, por favor. É, agora você vai ver que parece que as finanças voltam de novo, as coisas voltam a acontecer. Por quê? Porque retorna novamente. Mas após nós não estamos na primavera, nós estamos entrando no outono aqui no hemisfério norte, sul. Sim, querido, mas no hemisfério norte nós estamos entrando na primavera. Nós precisamos entender que nós vamos sempre olhar para o hemisfério norte, é onde está Israel, que ali situamos ou nos orientamos a respeito das coisas espirituais. Amém? Então, aqui começa o retorno. E veja, quando nós olhamos para o livro de primeiro Crônicas 20, versículo 1, você vai ver que nesse livro ele fala algo bem interessante. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Então, na primavera, tem alguns, tem algumas traduções que diz exatamente isso. Na primavera, quando os reis saem para a guerra. Na primavera, o tempo que os reis saem para a guerra. Então, eu sempre gosto, né, de a gente fazer os nossos desenhinhos, porque essa é uma outra habilidade extraordinária, né, que o Senhor tem dado. Meu Deus, que coisa linda de se ver. Mas só para que você entenda aqui, olhando para um contexto espiritual. Olha aqui. Todo mundo está vendo minha tela, né? Coloque o ano dividido. Coloque o ano como um ciclo ou algo cíclico.
Deixa eu até ver se eu consigo aqui. Porque às vezes já está tudo prontinho aqui para mim, eu não estou conseguindo pegar. A internet me ajudar aqui. É que minha internet tinha caído aqui. Voltou de novo. Só pegar aqui. Houve uma perseguição, segundo Daniel, esse último governo, segundo Daniel 7, versículo 24 em diante ali, você vai ver que houve uma perseguição ferrenha a respeito dos santos, né? A gente vê as perseguições para aqueles que não se adaptaram à igreja, a igreja, como que eu posso dizer, a igreja romana. Depois, Constantino estabelece um novo calendário, porque até então todo o Ocidente, né, tinha o calendário juliano, e esse calendário juliano ele começava em março. Se você pegar aí, ele começava na primavera no hemisfério norte, porque todos começam. Nós vamos ver também que ele muda as leis. Bom, essa lei que nós temos, na verdade, essa visão antissemitista que nós temos, essa visão anti-Israel que a igreja adquiriu, isso não veio de Jesus nem do apóstolo Paulo, querido. Isso veio de Constantino. Essa visão que nós temos, né, que é contra os judeus, essa visão que a gente tem de não pode judaizar a igreja, porque, na verdade, essa é uma visão de Constantino que estabelece essa nova lei. Ai, apóstolo, mas como assim? Observa, queridos, desde o primeiro concílio que é feito, que é o concílio de Nicéia, quer dizer, o segundo, o primeiro concílio é o concílio apostólico de Atos 15, mas depois que você vai ver o outro concílio apostólico que foi chamado, que é o concílio de Nicéia da igreja, você vai ver que ele estabelece em 325 que os cristãos não poderiam celebrar, por exemplo, a festa junto com os judeus. Irmãos, se precisava ter um decreto, porque eles faziam junto. Em 325, a igreja comungava junto das mesmas práticas, das festas bíblicas, dos shabates, dessa cultura hebraica e não judaica. A cultura hebraica da igreja, a raiz hebraica da igreja. Então, Constantino foi tirando a igreja do meio disso. E aí depois você vai ver em 500 e tanto, ele reforçando e dizendo, olha, quem foi encontrado junto com os judeus será considerado anátema, eles vão ser excomungados da igreja. Ou seja, ele vem trazendo uma pressão violenta para que eles não andassem juntos. E por que esses caras fizeram isso? Porque desde o tempo apostólicos do primeiro século, eles andavam juntos. Não havia diferença, queridos. Porque se você parar para pensar, nós adoramos o Deus de Israel. Nós pegamos e cremos na salvação de um Messias judeu, né? Isso é fato, porque o próprio Senhor Jesus diz isso lá em João 4, que ele diz assim, vocês adoram que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Olha o que ele diz, nós, judeus,
adoramos o que conhecemos. Então, Jesus, como homem, ele é um judeu. Nasceu em Jerusalém, nasceu em Israel, estabeleceu em Jerusalém. Os 12 primeiros apóstolos foram judeus. Adoramos o Deus de Israel, que se manifestou em Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, a nossa fé, ela é intrinsecamente ligada com Israel e com a visão hebraica. É lógico que existe muitas coisas que é o judaísmo dentro da igreja, que isso sim não podemos pegar, que são práticas judaicas. Lembrando que os judeus é uma tribo entre as 12 tribos. Judeus é uma tribo. Então nós não podemos pegar as práticas judaicas, porém a nossa fé, ela vem de uma raiz hebraica. Ela vem da manifestação de nosso Deus lá no Monte Sinai para Moisés. E depois o chamado, na verdade, com Abraão lá na terra de Ur, quando Deus aparece para Abraão. E aqui começa a nossa história. Então nós não podemos desvencilhar disso. Então, quando nós olhamos para Constantino, nós vamos ver que Constantino ele muda a nossa prática de conduta bíblica, ele muda os tempos sobre a terra e ele estabelece uma perseguição contra os cristãos, aqueles que não aderiram ao conceito de Roma. Então, quando nós olhamos para esse ponto ou para essa visão, essa visão dos tempos, nós vamos ver que os tempos foram mudados. Para quê? Para que nós não pudéssemos mais observar isso. Para que nós não entendêssemos. Querido, isso é natural. Isso é tão natural na nossa vida que você vai numa loja, você vai comprar a roupa da coleção outono, da coleção inverno, da coleção verão, da coleção primavera. Por quê? Por que as roupas são por coleções? Por que as coisas acontecem por coleções? Por quê? Porque é uma essência. Cada estação existe uma essência. Cada estação existe algo. Cada estação existe uma fragrância. Cada estação existe uma característica. O próprio Deus fez isso. Mas nós paramos de entender essas coisas. E aí não conseguimos mais avançar. Não conseguimos mais avançar. Uma coisa que o pastor Marcos está colocando, né? A mudança do Shabat para o domingo é algo fantástico, essas mudanças que foram tendo, e aí a gente vai vendo a perca que nós fomos tendo. Então nós precisamos entender, queridos, que ao entendermos os tempos que nós estamos vivendo, nós vamos avançar de uma forma poderosa e frutífera no reino. Entenda, uma coisa é você ir para o céu. E é aqui que você tem que entender. Uma coisa é você ir para o céu. Outra coisa é você frutificar na terra. E é isso que a igreja não está entendendo. Nós vamos para o céu. Todo cristão vai para o céu. Aceitou Jesus? Vai para o céu. Mas isso não é garantia de frutificação na terra. E esse é o problema. Quando nós colocamos tudo isso daqui, a primeira coisa que vem na cabeça é: mas e a salvação? Não, querido, não estamos falando de salvação. A salvação não é mérito de obra. A salvação é mérito da obra de Cristo por nós. É a redenção, é a justificação, é a obra da expiação, do sangue de Jesus. Isso daqui é inquestionável. Mas o processo que nós temos ensinando aqui a cada dia irmãos, mesmo sendo salvos, nós precisamos governar e ser frutífero. Essa é a questão. Nós não podemos viver uma vida infrutífera. Nós não podemos viver uma vida infrutífera na terra, esperando o céu. Pelo contrário, nós temos que trazer o governo de Deus sobre a terra. E isso é justificação. Perdão, isso é frutificação. Bem? Então, a nossa visão aqui não é te levar à salvação. A nossa visão aqui é entender que você já é salvo, mas agora você tem que ser frutífero. Você tem que frutificar e trazer o governo ou a manifestação dessa salvação que está dentro de você para dentro da terra, para dentro da igreja, para dentro da tua casa,
para dentro da tua economia, ou seja, há uma frutificação e Deus nos ensina como viver isso. Bem? Então, essa característica de entrarmos numa nova estação. Então, o que é a primavera? A primavera é o tempo de frutificar, é o tempo de recomeçar, é o tempo de florir, é o tempo de alcançar coisas novas. E é na primavera que nós temos as nossas lutas contra as nossas sementes. Esse é o tempo onde as pessoas começam o tempo de rebelião. Preste atenção, querido. Esse é o tempo. Saímos agora de um contexto, vou colocar malignamente, saímos de um contexto de orgulho, onde os altares da iniquidade foram reforçados, e agora começam as pessoas se rebelarem, ou seja, há uma rebelião dentro das pessoas, há uma guerra dentro das pessoas, há uma violência dentro das pessoas, há uma característica também de ingratidão, ou seja, começa essa temporada aonde nós vamos avançar. Agora, você vai ter que entender que você só vai avançar por meio de guerra. Por isso, a primeira tribo que é estabelecida, você vai ver que é a tribo de Judá. E é isso que nós vamos falar amanhã. Judá é a primeira tribo. Por que na primavera começa com Judá? Porque a primavera é o tempo de reis saírem para a guerra. É na primavera que os reis saem para a guerra. É na primavera que os reis saem para conquistar. É na primavera que os reis saem para ter domínio. É na primavera que os reis saem para expandir os seus territórios. É na primavera onde os reis saem para estabelecer autoridade. É na primavera que os reis estabelecem as suas conquistas. Então, é na primavera que avançamos. Por isso, eu declaro sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, que está chegando a primavera. E esse será o tempo aonde você avançará, conquistará e será cheio de vida. Esse será um tempo onde as tuas sementes não serão roubadas. Tudo que você ajuntou até agora, pegou em Deus, isso não vai ser roubado. Preste atenção aqui, irmãos. Lembra que na estação passada nós falamos, vamos orar, o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar armas, o Senhor vai te dar novas roupas, o Senhor vai te dar novas ideias. Essas são as tuas sementes. Tudo agora o que você recebeu em janeiro, fevereiro e março, entrando agora em março, tudo isso que você foi recebendo, esse é o tempo agora de avançar, mas a guerra agora vai ser na semente, naquilo que você recebeu para colocar em prática, porque você recebeu sementes, você não recebeu tudo, você recebeu semente, que isso você planta agora e estabelece para que isso possa germinar. A guerra do inimigo agora é tudo isso que você recebeu não colocar em prática. Tudo isso que você recebeu não plantar. Isso faz com que as tuas sementes sejam infrutíferas. Veja, o que estava fazendo Gideão, se não falha a memória? Era Gideão? Acho que era, né? Que estava malhando trigo no lagar. Era quem? Era ele mesmo, né? Era Gideão. Ou seja, o cara estava pegando o trigo e estava fazendo ele estava malhando, ou seja, estava preparando o trigo no lugar de fazer uva. Por quê? Por causa dos midianitas, os roubadores de semente, os que trazem medo, os que trazem pânico, os que trazem incredulidade. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava escondendo. Irmãos, esse é o tempo onde as sementes começarão a ser perseguidas. A tua unção, a tua fé, as ideias que o Senhor te deu. Esse é o tempo que vai ser perseguido, mas eu quero declarar em nome de Jesus que esse vai ser um tempo também de avanço. O Senhor te fará avançar. Tudo que Ele te deu começa agora a ser germinado, amém? As ideias, as revelações, a força vai começar a ser germinado. Todas as sementes que caíram em tua vida, todas as ideias, os entendimentos agora vão aflorar. Você vai começar a receber revelação nova. Vai ser algo fantástico. Esse será um tempo de frutificação. Eu te abençoo para que não haja caça contra as tuas sementes, contra os teus filhos, contra a tua casa, contra o teu chamado, mas o Senhor estabelece a unção dele sobre ti, em nome de Jesus. Amém? Que o Eterno te abençoe,
ricamente. Fica com Deus e amanhã entramos então em Judá. Deus abençoe.